aqui nesse fim de tarde de Paraty maravilhoso. Porque é isso, né, gente? Hoje é dia do trabalho e esse vídeo está sendo gravado na véspera do dia do trabalho, ao ar livre, com um monte de som, com um monte de intervenção. Por quê? Porque eu trabalho, né? E essa atividade que eu faço aqui é mais um trabalho, que inclusive é um trabalho que a gente tem que discutir, né? Quanto trabalho que a gente deixa na internet. Porque criar conteúdo é um trabalho que a gente faz para as plataformas e que nem sempre é remunerado, né? É mais um trabalho que a atualidade nos dá. Antigamente você podia trabalhar e só fazer o que você tem que fazer no seu horário comercial, lá na sua atividade. Hoje a gente tem essa necessidade de estar por aqui, interagindo, mostrando. As pessoas chamam que isso é portfólio, né? E se a minha atividade é também estar na política, estar aqui é um trabalho político, é um posicionamento. Por isso, eu venho hoje falar com vocês sobre o dia 1º de maio. O que eu acho, como é que eu tenho sentido esse dia 1º de maio. Para mim, como eu falei na outra plataforma, ser trabalhadora nesse momento, eu lancei uma enquete na outra plataforma, uma das pessoas comentou que tem se sentido muito cansada e esgotada. Nunca trabalhou tanto. Nesse momento, mesmo sem pandemia, é assim que a gente se sente, porque a gente tem múltiplas funções como trabalhadoras e trabalhadores. Uma delas é estar sempre atualizando o nosso currículo, fazendo essa coisa de alimentar a nossa rede de contatos a partir das redes sociais. E aí tá a gente fazendo as nossas atividades formais e mais outras atividades. Então isso cansa. E somado a isso, há um momento do que os pesquisadores chamam de momento de regressão dos direitos. O que é isso? O curioso é que quando esse dia 1º de maio foi instituído, foi justamente em alusão, né, à conquista das 8 horas de trabalho. Estou eu aqui, após as minhas 8 horas de trabalho, continuando a trabalhar. E quantos de nós não trabalhamos mais que 8 horas de trabalho? Então, a gente chama de regressão de direitos, porque a gente vê um momento de perda de todas as conquistas trabalhistas. Você sabe que meus vídeos são mais diálogos do que outra coisa, e eu fico refletindo que nesse tempo da tecnologia, da informatização, que se os pesquisadores, né, lembrei aqui de Marx, que ele dizia que a tecnologia poderia nos ajudar a trabalhar menos tempo para poder a gente conseguir viver mais o ócio, não tem isso? Se ele estivesse hoje aqui, ele estaria bem decepcionado, porque não foi nada disso, a gente só trabalha mais, né? Cada vez mais, né? Não teve, a otimização do trabalho não serviu para que a gente trabalhasse menos, ao contrário, a gente só trabalha mais e mais. E essa exploração exagerada, que esse mesmo pensador vai chamar de mais-valia, que é a exploração do nosso tempo do trabalho, ela ganha novas formas nesse momento de hoje. Por isso que a gente se sente cansado e esgotado, porque só o fato da gente estar assim conectada o tempo inteiro, interagindo, quantos de nós chegam no trabalho, não é necessário ficar respondendo coisas pelo WhatsApp, consultando planilhas, fazendo coisas fora desse horário de trabalho. Então, é sim um momento muito pesado e angustiante. Se a gente somar a todo esse momento que já antecedia a pandemia, se a gente somar ao momento da pandemia, a gente tem aí a grande incorporação do home office, o que faz com que vou fazer um recorte, porque também na enquete que eu fiz na outra plataforma, muitas mulheres responderam. Se a gente pensar que o home office nesse momento de pandemia significa a perda de toda a rede de proteção, nós mulheres, sobretudo as mulheres mães, estamos se sentindo sim muito cansadas e esgotadas, porque além da perda dos direitos trabalhistas, que são as horas de trabalho, que é a carteira assinada, que com todos os seus direitos, que é direito a férias, uma série de
direitos que a gente vem perdendo com o avanço, né, da flexibilização das leis, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter a incorporação do home office nesse momento, que vai assim exigir que as mulheres tenham que fazer, como uma outra pessoa comentou lá na outra plataforma, assobiar, chupar cana, fazer tudo ao mesmo tempo. E agora? Porque as mulheres perderam a rede de proteção, que são as escolas, que são as mães. Eu li um artigo na Guilherme 10 que fala sobre isso, que muitas mulheres, a maioria das mulheres negras são mães solo e elas precisam de uma rede de proteção. E as avós são importantíssimas nessa rede. Com a questão do vírus, do coronavírus, né, com o avanço da pandemia, essas mulheres vão então perder, por conta do distanciamento social, essa rede de proteção. Portanto, você perde uma rede de proteção afetiva e perde uma rede de proteção institucional. Olá, você é negacionista, você quer que volte às aulas indiscriminadamente? Não estou falando isso, fazendo um recorte muito rápido aqui. Eu já comentei isso na outra plataforma, mas eu vou voltar a dizer. É problemático não ter aula, tá, gente? É problemático a gente viver esse momento É problemático a gente viver tudo que a gente está vivendo. Por isso que a gente fala que é uma crise sanitária. E aí, a gente precisa, inclusive, porque é problemático, a gente tem que problematizar quais são os impactos na vida das pessoas e pensar em medidas reparadoras e em soluções para isso, né? Aí, eu já falei em outros vídeos, uma medida reparadora e uma solução é a gente ter programa de transferência de renda. Por isso que lá no início do auxílio emergencial, que isso já foi um direito cortado, porque agora o auxílio emergencial não é mais o mesmo, a gente sabe que reduziu, as mães, principalmente as mães solo, as mães, né, chefes de família, tinham mais prioridade nesse benefício. Então, eu falei todas essas coisas para dizer que o quanto que ser trabalhador, principalmente trabalhadora, porque a gente sabe que as pesquisas apontam que as mulheres trabalham mais e ganham menos, é realmente cansativo e esgota. E só somos trabalhadoras e trabalhadores quem tem um trabalho formal? Não. Trabalhador é aquela pessoa que usa da sua força de trabalho para conseguir meios de vida, de condição de vida. O outro lado são os empresários, que são quem detém dos meios de produção. Então, se você é uma pessoa que vende a sua força de trabalho, você é uma trabalhadora, você é um trabalhador. Se você vende salgadinho e você compra toda matéria-prima e você faz sozinho, você não tem os meios de produção, você é também um trabalhador, é também uma trabalhadora. Vender os meios de produção é você deter capital, ter muito dinheiro para você conseguir ter domínio de toda a cadeia de produção. Bom, falei de uma maneira muito reducionista sobre essa história, mas quero fazer esse recorte de que nós mulheres ainda temos um outro aspecto, né, que o trabalho que a gente tem com cuidado dos filhos e dos familiares, ele é uma razão, também li essa pesquisa, esse estudo, ele é uma razão para que a gente se afaste do nosso trabalho. A razão de afastamento das mulheres é diferente da razão de afastamento dos homens. As mulheres se afastam das oportunidades de trabalho, dos postos de trabalho, por quê? Justamente porque elas precisam cuidar de alguém. Então, numa pandemia, muitas mulheres saíram dos seus empregos porque elas não tinham com quem deixar os seus filhos, porque elas tinham que ficar cuidando. Ou uma mulher trabalhadora que se considera empreendedora, mas que é uma trabalhadora porque vende a sua força de trabalho fazendo coisas para vender, ela deixou de pegar mais encomendas porque ela não tem quem cuide do filho dela. Então, essa crise recai mais sobre essas mulheres, sobre nós mulheres. Ou também, nós mulheres não trabalhamos muitas vezes em função de estar cuidando de algum familiar. Quantas pessoas, e outro dado muito importante desse momento é a questão da aposentadoria. As aposentadorias com a morte das pessoas idosas
essas aposentadorias elas serviam justamente para prover essas famílias. Então muitas famílias deixam de receber esse provimento porque esses idosos falecem. E essa pessoa que cuidava estava fora do campo de trabalho, e aí essa crise se deflagra. Tem uma crise aí para esses setores. E em maioria essas pessoas são mulheres. E aí um dado comparativo, já os homens se afastam do trabalho justamente porque eles adoecem. A razão de afastamento dos homens do trabalho também é pelo adoecimento. Enfim, gente, trouxe essas reflexões para dizer que está, sim, muito pesado, cansativo, e a gente se sente esgotada nesse momento. Tensionada de sair de casa, para quem está saindo de casa para trabalhar, se submetendo a todos os riscos e com pouquíssimas perspectivas de proteção para poder ir trabalhar. Então, o que eu quero dizer é que todo esse vídeo é para dizer para você o seguinte, deixar um recado da necessidade da gente se unir, se organizar, porque lá, quando esse dia foi instituído, foi com muita organização que aquelas trabalhadoras e aqueles trabalhadores conquistaram o direito por 8 horas de trabalho. Então, se a gente quer a reconquista dos nossos direitos, a gente precisa se organizar, se unir, fazer reivindicação, sim, se juntar em grupos e, inclusive, reorganizar a classe trabalhadora que está aí, ó, toda separada. Bom, é isso. É tempo da gente ter esperança numa nova primavera, de novos tempos para nós, trabalhadoras e trabalhadores. E para mim, e para as pessoas que eu conheço, para o coletivo que eu faço parte, que são coletivos de trabalhadoras e trabalhadores, eu sou muito orgulhosa de ser filiada ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, liderado pelo presidente Lula. A minha única esperança de uma nova jornada é que a gente se junte, se organize e faça melhores opções políticas para que a gente possa reconquistar os nossos direitos que foram perdidos. Bom, esse é o recado que eu quero deixar para você, trabalhador e trabalhadora. Vamos nos organizar, vamos nos unir, vamos nos juntar. E é isso. Obrigada.